o que dizer da Extreme E até aqui? Meu nome é Vitor Fázio, o GPS 10 é comigo hoje, e eu tô aqui para falar sobre o que a Extreme E ofereceu de bom e de ruim até aqui nessa temporada inaugural. Vem comigo. Bom, gente, teve Extreme E nesse fim de semana. Poucas pessoas acabaram assistindo porque, no fim das contas, tinha Fórmula 1, deveria ter Fórmula 1, tinha MotoGP, tinha corrida importante da NASCAR, tinha Fórmula 3, Extreme E ficou meio escanteada. Mas eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque já se passaram 3 etapas da temporada da Extreme E, então já é um momento adequado para fazer um balanço sobre o que a gente teve até aqui nessa temporada inaugural. Uma temporada que a gente tinha expectativas, o Extreme E que tem uma proposta muito diferente, e se você caiu de paraquedas aqui, para dar uma contextualizada, a Extreme E foi definida como uma spin-off da Fórmula E. O que isso significa? O Extreme E é de certa forma a prima da Fórmula E, a prima off-road da Fórmula E. Porque a Extreme E compete com SUVs, carros off-road, elétricos, claro, e tem essa proposta de ir sempre em pistas localizadas em pontos estratégicos, pontos mais afetados pelas mudanças climáticas. Ou seja, a gente teve, por exemplo, corrida na Groenlândia, corrida ali na região do Ártico. A gente deveria ter uma corrida na Amazônia, uma corrida no Brasil, inclusive. Acabou não tendo por conta da pandemia. Mas enfim, vocês já pegam a ideia de que tem essa proposta de chamar a atenção para questões ambientais e também com carros elétricos, ou seja, dois elementos que são interessantes, questões importantes e que, enfim, era uma proposta legal. E acabou sendo uma proposta que ganhou o apoio de gente muito importante. A gente tem as equipes do Lewis Hamilton, a equipe do Nico Rosberg, a equipe do Jenson Button também. Mesmo indo além desses nomes, a gente tem também a equipe da Andretti. Ou seja, é uma categoria que parecia que estava indo numa direção muito boa. No papel as coisas estavam avançando bem. Só que aí, tudo isso no papel, a gente ainda tinha que esperar para ver o que ia acontecer na prática. E na prática, eu não tenho tanta convicção sobre as coisas estarem andando tão bem assim. Claro que esse vídeo aqui, ele tem muito do que é a minha opinião pessoal, mas, enfim, acredito que é a opinião de muita gente também. Na minha opinião pessoal, as corridas não foram lá exatamente muito boas. E eu vou traçar um paralelo com a Fórmula E, já que são categorias criadas pelo mesmo grupo de pessoas. Na Fórmula E, desde a primeira corrida, lá em 2014, já estava bem claro que a gente tinha uma categoria muito empolgante nascendo. A gente tinha ali uma categoria que, com o passar dos anos, podia se consolidar, uma categoria que tinha o potencial para virar uma febre, atrair gente grande, montadoras, pilotos. E apesar de a Fórmula E ainda não ser uma categoria perfeita, uma categoria que ainda tem muitos dilemas para resolver, de fato é uma categoria que se consolidou, é uma categoria que deu certo. É uma alternativa para pilotos que não têm espaço, por exemplo, na Fórmula 1, pilotos que, enfim, querem apostar nesse tipo de automobilismo, um automobilismo elétrico. E o mesmo não pode ser dito sobre a Extreme E, porque essa primeira temporada ela está muito longe de causar a empolgação que a Fórmula E causou. A gente vê as corridas da Extreme E é tudo meio confuso, as coisas não parecem fazer muito sentido. E isso começa muito pelo formato das disputas. A primeira corrida, que foi na Arábia Saudita, no deserto, não fazia muito sentido. As coisas não pareciam ter muita lógica, era difícil para o público acompanhar. Porque primeiro tinha uma primeira fase, aí os pilotos classificavam para a primeira semifinal ou para a segunda semifinal, e aí X pilotos da semifinal 1 avançavam para a final, X pilotos da semifinal 2 avançavam para a final, tinha a tal da Crazy Race, e aí tinha a grande final, e era difícil de acompanhar, era difícil de realmente prender a atenção de todo mundo. E ainda mais porque, no caso dessa primeira corrida, como era tudo no deserto, os carros passavam pela areia, levantava toda aquela areia, levantava todo aquele pó, aquela poeira, e era muito difícil para ter de fato uma corrida. E esse é um ponto interessante também, porque a Extreme E, ao contrário dos rallies,
tenta de fato ser uma corrida. Rally é, de certa forma, um time trial. Ou seja, distância tal e ver quem é que vai percorrer essa distância o mais rápido possível. Na Extreme E não. Na Extreme E tem essa proposta de fazer ultrapassagens. E no caso dessa primeira corrida no deserto, não teve ultrapassagem quase, porque era muito difícil ver o carro à frente. A visibilidade era quase nula. E mesmo nas outras corridas, não acabou sendo... não tivemos corridas tão empolgantes assim. E acho que isso fica muito claro na corrida da Groenlândia desse fim de semana, porque, ok, foi a melhor etapa da Extreme E, foi a etapa mais empolgante da Extreme E, mas ainda assim foi uma etapa que precisou depender de coisas inesperadas. Precisou, por exemplo, furar o pneu do carro do Lewis Hamilton. Precisou o carro do Nico Rosberg ter uma pane. E aí abriu-se caminho para a equipe Andretti vencer. Mas não fossem essas reviravoltas, a gente ainda estaria com uma etapa que não tem tantas ultrapassagens assim, e uma etapa também que sofre com o fato de a gente ainda ter poucos carros. Eles até mudaram o regulamento para a Groenlândia, e foi um acerto, foram 5 carros na final, ou seja, a gente teve mais variáveis, mas ainda assim estava longe de ser toda aquela empolgação que a gente vê em outras categorias, ou em outros campeonatos off-road, como a gente vê no WRC, por exemplo. Então, acho que a moral desse vídeo é que, assim, a Extreme E ainda tem uma proposta que é interessante na teoria, mas na prática não está dando tão certo assim. Na prática a gente ainda tem um campeonato que não parece ter um propósito muito claro. A gente tem um campeonato que serve muito às questões ambientais, que são muito importantes. Isso ficou muito claro na Groenlândia, por exemplo. A gente estava esperando que uma corrida na neve, no gelo, e não, era na terra, ficou evidenciada a questão da mudança climática. Mas em termos de esporte, em termos de entretenimento também, ainda deixa muito a desejar. E, por exemplo, se a Fórmula E, que oferece um entretenimento, que oferece reviravoltas, se até a Fórmula E está, de certa forma, em uma crise existencial, com saída de montadoras, o que é que sobra para uma Extreme E que não está oferecendo esse entretenimento ainda? Claro que é a primeira temporada, é uma temporada que sofre também com a questão da pandemia, as corridas são muito espaçadas, é difícil acompanhar esse campeonato, entender o que está acontecendo nessa briga pelo título, e a gente tem que dar essa colher de chá e esperar a próxima temporada para ver se as coisas melhoram. Mas é inegável que essa temporada inaugural, o que a gente tem visto em 2021, não é aquilo que a gente esperava da Extreme E, uma categoria que vinha com esse vínculo com a Fórmula E. A Extreme E tem uma proposta legal, mas que ainda precisa ser melhor trabalhada. E eu acredito que a própria Extreme E sabe disso. E isso é uma coisa que dá pra perceber nas redes sociais também, porque, pelo menos no que eu sigo de pessoas, de fãs de esporte a motor, eu não vejo quase ninguém falando de Extreme E. É uma categoria que, sei lá, eu vejo uma que outra pessoa tweetando, uma que outra pessoa falando alguma coisa aqui e acolá, e isso deixa bem claro a falta de apelo, a dificuldade de angariar, de criar essa comunidade, esse grupo de fãs. Essa é uma coisa que precisa de tempo, é verdade, uma coisa que não acontece do dia para a noite, mas pelo que a gente pode ver até aqui, com já mais de metade de temporada para trás, é que a Extreme tem muito trabalho pela frente, se quisesse consolidar e se quisesse simplesmente virar uma opção de entretenimento, uma opção de esporte também, quando comparado com, além da Fórmula E, com outras categorias, com motociclismo também, com rally, enfim, é um longo caminho pela frente e é um caminho que talvez seja até mais tortuoso do que podia se imaginar inicialmente. Tá certo, gente? O vídeo vai ficando por aqui. Gostou, não importa. Sempre escreve nos comentários, sempre interaja com a gente. Amamos interação. E é isso. Até a próxima, até a semana que vem. Tchau!